Boa tarde, pessoal. Eu sou a Dani Araújo. Estamos iniciando o nosso programa Carreira e Emprego. Voltamos logo após a vinheta. Muito boa tarde para você que está nos assistindo. Você que ainda não segue o nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho e acompanha a gente, tá bom? No nosso programa Carreira e Emprego. Aqui comigo está o Carlos Dias. E aí, Dani, tudo bem? Boa tarde Tudo a você, a bom? todos. Parabéns por essa estreia, né? Uma alegria estar aqui com você, compartilhar, dar oportunidade de dividir a mesa e tratar de assuntos, né, importantíssimos que já já nós vamos começar a conversar aqui no Carreira e Emprego. Com certeza, é uma alegria ter você aqui comigo, parceiro aí nesse programa, e tenho certeza que a gente tem muita coisa legal aí para compartilhar com o pessoal que está nos assistindo, né? Perfeito. Bom, hoje, pessoal, no nosso primeiro programa, a nossa estreia, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o programa Carreira e Emprego, até para vocês entenderem um pouco melhor o que a gente está fazendo aqui. A gente vai contar também um pouquinho da nossa história, né? Eu e o Carlos, para vocês também nos conhecerem um pouquinho mais, entenderem o que a gente faz. E a gente também separou algumas reportagens, algumas notícias que falam sobre carreira, sobre trabalho, sobre economia, para a gente poder debater, discutir e também trazer para vocês aí um pouquinho da nossa visão e algumas informações relevantes, tá bom? E aí, Carlos, eu queria começar então perguntando para você, né, para você contar aí para o pessoal que está nos assistindo, como que nasceu a história aí desse canal Carreira e Emprego, esse programa? Conta aí para gente. Foi uma coisa assim super, vamos dizer assim, nova para mim, não teve nenhum preparo, um dia de. Porque eu faço alguns outros programas, enfim, já acompanhei também uma série de programas no campo da economia, na área de estratégia, essas coisas assim, de uma maneira geral. Mas quando o Mauro, né, que nos aproximou, Sim. ele comentou comigo da possibilidade de tratar desse programa. Acho um desafio fantástico, porque um momento de grande crise, né, não só no campo da economia, mas obviamente afetando as famílias, afetando os empregos. Então, você tratar das realidades do mundo do emprego, das realidades de reconstrução de um país que a gente está vivendo, aí vem uma pandemia, né, que cria mais densidade ainda em termos das dificuldades que se tem de superação. Então, para mim, como te disse, foi uma surpresa, um grande desafio, e estamos aqui para conversar, né? O espírito do programa é esse, é tratar do mundo de emprego, falar das realidades do país, das possibilidades, progressão de carreira, e também, eu diria uma coisa assim, eu diria uma coisa mais firme. A gente vai tratar muito de esperança, né? Porque as pessoas elas são capazes dos desafios, né, que o mundo apresenta. Então, essa vai ser, vamos chamar assim, a grande surpresa, né, da abordagem dessa temática, que acho que não é muito comum, né? É verdade. Eu acho que mais do que a esperança, né, é também trazer para as pessoas um pouco de como ela deve agir, como ela deve fazer. Muitas pessoas perguntam, né, como eu monto um currículo? Poxa, revisa meu currículo. Eu quero muito concorrer a uma vaga, mas eu nunca sou chamada, eu me inscrevo, mas ninguém me liga. Faço um monte de entrevista e não passo, mas também não tenho feedback, eu não sei o que eu posso melhorar. Então, esse programa ele também vem ao encontro dessa necessidade que a gente percebe, né, Carlos? Das pessoas terem essa dificuldade, às vezes, de se inserir no mercado ou até de fazer uma transição de carreira e não saber direito como agir, né? A busca, às vezes, pelo autoconhecimento, mas também não sabendo aonde buscar e como fazer. Então, o nosso programa ele também vem muito ao encontro disso, né? Da gente falar sobre empregabilidade, falar sobre o mercado de trabalho como um todo, sobre as oportunidades, né? Trazer também dicas, né? Sobre como que o mercado está trabalhando, o que está em alta, aonde você pode realmente investir, né? Que tipo de cursos você pode fazer e deve, né? E também
a nossa ideia é falar também sobre remuneração, formas de contratação. Então, tudo que engloba aí esse mundo do trabalho e da carreira, esse vai ser o nosso objetivo aqui com esse canal, não é isso? Sim, e importante também, que eu acho que aproxima as pessoas de várias realidades. Porque todo mundo imagina que, às vezes, uma pessoa que teve sucesso na sua carreira, independente em todos os níveis, né? Parece que alguém contou com algum tipo de sorte, né? A gente tem que tirar essa expressão da realidade de forma profissional. A gente tem que falar sobre preparo, sobre persistência, superação de momentos, dificuldades. Então, nós vamos trazer também aqui pessoas que vão poder compartilhar conosco e aqueles que nos assistem as suas dificuldades de vida, né? Cada passo que deram para atingir um fim bem planejado. E também tem as condições, Dani, que às vezes você planeja um determinado caminho e, de repente, na rota lhe Tudo mostra muda. que, ó, vai um pouquinho mais para cá, vai para lá, não é bem aquela, né? Aquele sentido e direção, mas um pouquinho, né, para um determinado lado. Então as pessoas precisam perceber também aonde o mercado também sopra, né? O vento do mercado sopra, as oportunidades, como você bem colocou, Sim. E as pessoas precisam aprender a fazer, não só ter a percepção, mas também fazer esses ajustes, né? Com certeza. Eu acho que boa parte dos profissionais, né, que tem esse pensamento de fulano teve sorte, fulano né, ele tinha alguém para indicar. Não é bem isso, né? Muitas dessas pessoas trabalharam duro e muitas vezes correram realmente atrás. E tem até um ditado, né, Carlos? O pessoal brinca, o pessoal vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. É mais ou menos essa a ideia. Às vezes fala que o cara teve sorte, mas não vê o quanto ele correu atrás, o quanto ele precisou se especializar, né? O quantos nãos ele recebeu na carreira dele para ele chegar aonde ele está. Então, todos nós somos capazes, né? Eu acho que também esse programa ele vai trazer essa visão para que as pessoas possam confiar, né, no seu potencial, confiar na pessoa que você é, para que você alcance o seu sonho, né? Daquele emprego tão sonhado, ou de repente, quem tem essa pegada mais de empreendedorismo, a gente também vai falar sobre isso, a gente vai trazer. E como o Carlos bem colocou, a nossa ideia também é trazer convidados, pessoas aí relevantes, que vão contar suas histórias e que vão trazer para nós muito conhecimento, né? E muitas possibilidades, né? Para que a gente possa abrir o nosso leque e com certeza tirar bom proveito aí dessas falas e desse conteúdo. Uhum. Mas eu queria que você também, Carlos, contasse aí para o pessoal um pouco sobre você. Então, quem é o Carlos, né? A gente vai falar sobre todas essas coisas. O pessoal pode estar curioso aí para saber, né? Quem é a Dani, quem é o Carlos, quem são esses dois que estão aí? Conta para gente um pouquinho da tua história, conta para gente um pouquinho da tua trajetória para chegar até aqui. Uma trajetória, graças a Deus, assim, longa de vida, né? Eu estou com 61 anos de idade e sempre tive uma visão assim de vontade de crescimento. Eu vim de uma família de 5 pessoas, 5 irmãos, né? Quer dizer, então a gente tinha um convívio, né? Um convívio super fraterno. A dedicação de nossos pais foi muito, muito, muito especial na vida de cada um de nós. Nos acompanhou nos estudos, nos deram a oportunidade e, enfim, em termos de carreira, né, logo que eu comecei a minha vida, até comentei de forma muito engraçada, né, contigo e com o Mauro, foi na área de recursos humanos. Eu comecei num estágio, eu estudava na época, né, administração, e fiz um estágio na Mineração Rio do Norte, né, uma coligada da Vale do Rio Doce, e na área exatamente que estava estruturando, né, a parte de cargos e salários, né? Então, legal. O projeto Trombetas, né, na época, e enfim, você deslocava, né, pessoas para aquela região, então você tinha que fazer um enquadramento do campo salarial, de benefícios, uma série de vantagens. Você deslocava pessoas de grande centro e com
boas capacidades, né, e densidade de formação para trabalhar no meio da floresta, né, na parte, às vezes, administrativa ou extrativista mesmo, né, que a empresa fazia. Então, eu fui... Porque o recurso humanos ele dá contato assim com toda, né, com todo o estudo da empresa. Você se apaixona, né, dentro do sistema também de desenvolvimento, de você melhorar os potenciais. Então, enfim, a minha carreira foi um pouco por aí, porque depois eu fui pulando assim um grande espaço. Eu me interessei muito também por partes técnicas, então eu tinha uma boa formação no campo da matemática, que teve um período da minha vida que quando eu estudei a administração, que eu fiz, eu também estudava engenharia elétrica, então, mas só que eu descobri que não era a minha área de vocação. Não era pegada, era né? mais aquela coisa assim do rapaz, né, de fazer engenharia, né, a menina faz medicina, é professor e tal. Então, eu estou falando da década de 70, né? Então, tinha um padrão, né? Isso, tinha um determinado padrão. Então, eu vi que não tinha muito a ver comigo, mas me deu uma boa densidade de formação matemática. E aí eu fui avançando, né, na carreira da administração. Depois eu trabalhei depois de um projeto muito grande também, que foi no projeto Jari. Depois eu trabalhei, e aí eu já estava numa outra função executiva, aí no caso mais elevada. Eu trabalhei na Texaco do Brasil, chefei a região do Norte e Nordeste toda, vinculada à área de administração, recursos humanos, enfim, toda essa área eu tinha responsabilidade. E fui depois eu trabalhei também numa grande empresa de comunicação, que era o Jornal do Brasil, que tinha, na época, 14 empresas, né? Faturamento na faixa aí de 150 milhões de dólares na época. Fui executivo deles. Nós tivemos uma atividade assim, muito positiva na época. Era um projeto de recuperação. A gente, de fato, conseguiu recuperar a companhia. Enfim, mais lá à frente eu já não estava mais presente, por razões outras. Enfim, o processo não se, vamos dizer assim, não se consolidou, né? Problemas de gestão e questão de gestão familiar também, que é um problema interessante, né, que a gente um dia pode abordar aqui nos preparos, né, exatamente das questões de ordem familiar. Não quero me alongar muito não, mas queria só marcar um ponto. Eu fiz num período, um nível de extensão, um curso na Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, que é relativo à questão de política e estratégia. Foi ali que eu conheci o Brasil, as realidades brasileiras, a doutrina, né, de segurança e desenvolvimento, e comecei, Dani, a pensar estrategicamente na minha vida mesmo que privada. Então, pensando na relação país, mercado, construção, né, de uma vida mais sólida, mas sempre com pensamento estratégico. Isso fez uma grande diferença na minha vida. Não que eu pudesse metrificar as coisas, mas você planejava com uma certa consciência, né, da sua potência, da sua realidade e daquilo que você buscava, vamos dizer assim, de resultados para a sua vida. E isso me ajudou muito a ir para um campo outro, que eu atuei no mercado financeiro, mas aí eu já era associado a uma distribuidora de títulos e valores, operei muito no mercado financeiro e me deu capacidade também de gerar, com todo esse conhecimento de empresas, essa parte indoor, né, que fala de companhias, eu consegui também trabalhar no campo de consultoria. Então, eu estruturei projetos de pequenas centrais hidrelétricas, estruturei isso para o Chile, para a República Dominicana, tive representação na Argentina sobre todo o campo do Mercosul, que estava se estruturando na época do comércio entre o Brasil e os países, né, notadamente com a Argentina, que era um dos maiores parceiros do Brasil na época. Enfim, aí enveredei um pouco por essa parte de relações institucionais, estudei um pouco o campo diplomático, porque eu tive relação também com o Chile, tive uma base de operação comercial no Chile. Então, enfim, a carreira foi assim, a vida foi
e levando no bom sentido, né, não naquela que foi empurrado pelo vento, não. Você via as oportunidades e ia, né? Então, e depois me interessei por outros assuntos, que me tornei especialista, que foi nessa área de defesa e segurança, e cuidei muito do estudo sobre a questão do impacto das drogas sobre a sociedade, sobre a violência e a desconstrução, né, econômica de países. Então, enfim, a vida foi assim, poxa, eu estou com 61 anos, então uma estradinha aí razoável, né? E com a graça de Deus, né, construí uma família muito, muito legal. Eu sou apaixonado pela minha mulher, pelos meus filhos, enfim. Que legal. Uma alegria. Eu tenho um filho que é advogado e uma filha que é médica, entendeu? Minha esposa é advogada, então a gente tem um relacionamento super, super sadio e feliz, e é o que me sustenta e que me dá base para, enfim, para diversos desafios da vida, né? Que legal. E deu e sempre vai dar, né? Com certeza. Vocês estão vendo aí, né? Com toda essa bagagem do Carlos, todas essas áreas aí que ele trabalhou, que ele passou, quanto conhecimento, né, ele não adquiriu ao longo desses anos e o quanto ele não tem a contribuir para você, para mim, né, para todos nós que estamos aqui assistindo e acompanhando. Né? Tenho certeza que muitas dessas experiências e muitas dessas histórias, né, ao longo aí dessa nossa jornada, né, com o programa Carreira e Emprego, o Carlos vai trazer e vai agregar. Muito legal, muito bacana. Agora, Dani, eu inverto agora, né? E você? Conta um pouquinho para a gente da sua história, de como você ingressou nessa área de recursos humanos. Meu foi por acaso, eu não sei se você foi por escolha, né? Não, na verdade, eu falo que o RH que me escolheu, né? Eu sou psicóloga de formação e quando eu entrei no curso, na verdade, eu não entrei pensando em RH. Eu entrei, na verdade, olhando o foco na área organizacional, na área hospitalar, por conta de uma situação familiar, né, que eu estava vivendo com a minha mãe, especificamente. E entrei pensando, eu vou ser psicóloga hospitalar, vou trabalhar em hospital e tudo mais. Mas aí acabou que, ao longo da minha faculdade, apareceu uma oportunidade e eu acabei abraçando, né? Eu queria trabalhar, estava louca para trabalhar. Meus pais, na época, não deixavam eu trabalhar. Falavam, você termina os seus estudos, né? Termina o 2º grau, você só vai começar a trabalhar quando você entrar na faculdade. Então, eu estava cheia de vontade de fazer, né? E aí fui para esse estágio e aí começou a minha jornada, a minha trajetória aí dentro da área de recursos humanos. Fiz estágio ao longo dos 5 anos de faculdade, graças a Deus eu tive boas oportunidades, trabalhei em empresas públicas e privadas, né? Trabalhei no IBAMA, trabalhei na Presidência da República, trabalhei na Brasal Refrigerantes, né? Aqui na cidade de Brasília, trabalhei no Hospital Santa Luzia também, então eu tive boas oportunidades aí, onde eu aprendi muito do que eu sei hoje, né? Eu falo que os meus estágios, eles foram fundamentais para que eu me tornasse a profissional que eu sou, né? E eu sempre digo isso, né, para todo estagiário que trabalha comigo, para todo estagiário que eu tenho oportunidade de conversar. Estágio é futuro profissional, gente, acredita, dê o seu melhor. Porque se você abraça aquele estágio e aprende com quem sabe, que você tem um caminho a trilhar ali, mas você ainda tem muito a aprender, a gente tem que ter a humildade de pensar, eu tenho muito que aprender. E eu sempre fui aberta para aprender, a ouvir os meus gestores, de entender qual era o processo, por que eu estava fazendo aquilo. Então, aquilo ali me deu uma base. Então, quando eu terminei a faculdade, eu acabei indo fazer um trabalho na área hospitalar, que era o meu sonho inicial. Pensei, bom, deixa eu fazer isso aqui, até para eu ter certeza do que eu quero, porque eu entrei na psicologia por conta da área hospitalar, então como que eu vou terminar o curso sem ter feito nada na área hospitalar? E aí fiz um estágio voluntário, que acabou depois se tornando um estágio remunerado na área hospitalar, mas no fundo eu descobri que o que eu queria mesmo era trabalhar com RH, era trabalhar com recrutamento e seleção, com treinamento, com desenvolvimento de pessoas, enfim, ajudando, fazendo endomarketing. Então, era isso que eu gostava de fazer. E aí, ao longo da minha trajetória profissional, terminando aí esses estágios, eu comecei a galgar esse caminho, trabalhando aí em consultorias de RH, trabalhei também em multinacionais, né? Trabalhei numa fábrica, que é uma multinacional mexicana, né? Que é o Grupo Bimbo, que é do Pão Puma.
Trabalhei no Grupo Horizonte, que é a operadora logística da Ambev, trabalhei em empresas de locação de veículos também, enfim, tive, graças a Deus, boas oportunidades, bons gestores que me acompanharam, me ajudaram, e hoje trabalho numa consultoria, né? Sou gerente de RH, eu cuido de toda a parte de recrutamento e seleção e também da área de carreira. Então, também faço, além de conduzir os processos, né? Então, eu sou uma gestora, mas eu também ponho muito a mão na massa. Então, eu também faço vagas, eu atendo assessorados, dou um suporte em tudo ali dentro da consultoria que precisa, né? Seja para alguma ação de treinamento ou alguma ação mais específica, né? E ao longo do meu caminho trabalhei com todos os subsistemas de RH, desde folha de pagamento, saúde e segurança do trabalho, e treinamentos, e desenvolvimento de pessoas, e campanhas motivacionais. Já trabalhei em RH de call center, treinando mais de 2.000 pessoas, né, que iam fazer os atendimentos. Então, enfim, tenho um pouquinho, né? Eu falo que eu tenho um pouquinho de conhecimento aí dentro da área de RH, são mais de 19 anos aí de experiência, né? Estou com 37 anos, mas já tenho aí, contando todo o tempo de estágio, tudo que eu já fiz, somando aí mais de 19 anos de experiência na área, né? E acho que eu não sei tudo, tá, gente? Eu acho que eu ainda tenho muito que aprender, né? Eu aprendo todos os dias com a minha equipe, eu aprendo todos os dias com as pessoas com quem eu trabalho, né? Eu busco me aprimorar também, leio, corro atrás, porque eu acho que a gente que está na área de recursos humanos, até para a gente poder ajudar as pessoas que nos procuram, a gente também precisa estar atualizado, né, Carlos? A gente precisa correr atrás, a gente precisa saber o que o mercado está fazendo agora, qual é a tendência, qual é o caminho, por onde eu vou, até para a gente entender como que as coisas estão funcionando para eu poder conseguir ajudar do lado de cá as pessoas que estão buscando, né? Então, eu estou em constante aí aprendizado. Também sou casada, né? Meu marido trabalha aí na área de tecnologia, tenho uma filhinha, uma bebê de 1 ano e meio, né? Minha princesa. E é isso. E junto com você, junto com o Mauro, o Lucas, a gente planejou, né, esse canal com muito carinho, né, pensando em ajudar realmente muitas pessoas. Eu acho que nosso principal objetivo aqui é a questão da ajuda, é a gente ajudar as pessoas que estão perdidas, que não sabem direito por onde ir, qual é o caminho, e um pouquinho da minha experiência, somada à experiência do Carlos, né? E também com a participação de vocês, que vai ser fundamental para que esse programa tenha sucesso, né? A gente saber o que você quer saber, o que você quer ver nesse programa, quem você quer ver sendo entrevistado aqui, qual é o tema mais relevante para você hoje que você considera que é importante. Então, a soma de tudo isso é que vai fazer o canal Carreira e Emprego acontecer de verdade. E tem uma coisa que eu reputo assim muito, muito importante, que quando se olha nesse aspecto, né, uma coisa que sempre me apaixonei em recursos humanos foi isso. Porque, na verdade, independente das técnicas que você dispõe, que você tem, o fruto do seu trabalho, o meio do seu trabalho é a pessoa. Você lida com a pessoa, você não lida com o instrumento que você usa, quer seja para avaliação, quer seja para uma determinado ato de seleção, enfim, o que for. Mas você lida diretamente com a pessoa, então, com aquelas fragilidades, com aquelas potências. E o importante aqui para nós é o seguinte, é que com o tempo de vida também, com a própria experiência, né, no âmbito do trabalho e do relacionamento, a gente se torna, modestamente, especialista em pessoas. Então, na verdade, o campo do aconselhamento ele se dá tanto do ponto de vista mais material possível, né, das indicações objetivas que você tem para determinadas posições, trabalhos, situações, como você falou, até a elaboração de um simples currículo, que não é uma atividade banal, pelo contrário, é uma porta de entrada, né? É tipo assim, a primeira impressão, é aquela né? carta que a pessoa recebe e diz assim, mas quem está me escrevendo, né? Então vamos dar uma olhadinha. Então a gente não banaliza absolutamente nada no processo, porque tudo envolve a pessoas e suas expectativas. Então esse valor humano é que eu queria destacar, que vai ser o centro, né,
enfim, das nossas análises, das nossas conversas, das nossas indicações. Então, não é uma coisa tipo cartesiana, né? Uhum. Tipo, olha aqui, olha, faz assim, assada a fórmula é tal e vai. Não, não. A gente tem uma variável que impossível, né, de você equacionar em todos os ambientes, que são exatamente o comportamento, né, individual de cada um. Então, aí, nesse aspecto, eu acho que, como você coloca muito bem, a leitura, o aprofundamento, né, a expansão de relacionamentos, ela traz um aprendizado extremamente significativo para a atividade que a gente quer empreender aqui. Com certeza. Muito bom. Bom, a gente falando, né, aproveitando esse gancho aí, a gente falando um pouco da nossa história, né, do programa, a gente estava conversando, né, essa semana, eu e o Carlos, e a gente estava vendo umas notícias, né, Carlos, que saíram agora na última semana, que tem muito a ver com o que a gente vai tratar aqui. Então, a gente separou algumas dessas notícias para conversar com vocês, né, trazer um pouco dessa notícia para cá, até para a gente poder comentar um pouco, e vai ser legal ouvir o Carlos, né, que entende bem dessa questão de economia, né, com toda essa experiência que ele tem, como eu comentei. Então, acho que vai ser legal e vai dar um match bacana aqui. A primeira notícia que eu separei, Carlos, o tema da notícia já é impactante, né? E esse daqui acho que é o assunto do momento, e tem que estar todo mundo aberto aí, com os olhos abertos, ouvidos abertos, porque realmente é importante. Falando assim, o desemprego recua para 13,7% em julho e atinge 14,1%, né, milhões, diz o IBGE. Então, são dados aí estatísticos do próprio IBGE. Então, o desemprego está recuando. Estava com 13,7% e agora 14,1%, né, falando em milhões. Como é que você vê isso, Carlos? Qual que é a sua visão sobre essa notícia? O que você percebe disso daí? Olha só, Dani, em primeiro lugar, eu acho que as pessoas precisam ter conhecimento das realidades do país, da realidade, vamos chamar assim, de um grande mercado que eles pretendem, né, atuar, quer seja empreendendo, quer seja de forma de um emprego direto ou desenvolvendo qualquer outro tipo de atividade econômica. Precisa conhecer a realidade do país. O que esses dados do IBGE que mostram que são, assim, nada animadores, mas nós precisamos dizer o seguinte, que nós estamos em 2021 e essa é a base de 2018. O nível de desemprego nós estamos em termos de 2018. Numa época, inclusive, que você não tinha nenhuma crise pandêmica mundial. Você não tinha uma crise de mercados mundial. Você tinha uma falha objetiva de políticas econômicas, né, que foram escolhas ruins que foram feitas e, obviamente, a população como um todo colhe, né, os frutos de políticas erráticas. Por exemplo, políticas monetárias expansionistas, onde você amplia a dívida pública, achando que o Estado pode financiar todas as atividades econômicas, e a gente sabe muito bem que o Estado financia atividades que interessam e penaliza o setor produtivo. O Estado sempre vamos dizer assim, tutelado por uma determinada elite que usa em seu benefício tudo aquilo que é drenado da produção do sistema, por exemplo, produtivo, independente, que são os setores expressamente conhecidos como setores privados. Então, é lógico que a gente tem um conjunto de empresários que adoram uma teta de Estado, mas não é regra comum na economia. A economia ela necessita de liberdade, de inteligência, de concorrência. Né? Então, enfim, as pessoas precisam pensar exatamente isso para saber que contexto estão. Então, em 2019, por exemplo, como começaram as reformas, a reforma da Previdência, poxa, deu um gás fantástico, porque você reduziu o custo público daquilo, baixou, inclusive, os aportes que o Estado tinha que fazer para a sustentação da Previdência, extremamente deficitária, e foi marchando com outras. Aí vira, e em 2020 nós, infelizmente, pegamos essa realidade internacional. Então, nós tivemos que gerar proteções para dentro do mercado,
seria financiamento protetivo mesmo para empresas, para manutenção de emprego, para os contratos, por exemplo, que foram rompidos ou geraram uma certa diferença do que o arcabouço da CLT, por exemplo, produzia. Sim. Então, você podia ter contratos temporários, redução de jornada, redução de salário. Aí, essas coisas também houve financiamento do governo, porque a atividade econômica mingou. Então, nós tivemos uma redução muito, muito pesada. Agora, o que a gente está assistindo hoje, que reflete um pouco nessa condição do desemprego, é que, nesse momento de 2021, a economia está ganhando novo contorno, novo impulso. A parte da indústria começou a se reativar, tem alta capacidade ociosa ainda, então existe o que é a possibilidade de empregabilidade de curto prazo, existe também em função da condição da vacinação, então as flexibilizações que estão sendo permitidas agora de deslocamento, então abrindo novas atividades, né, novas atividades de comércio, de serviço estão sendo permitidas, porque elas foram totalmente destruídas por lockdowns, essas coisas. Então, eu vejo como uma retomada, como uma possibilidade. Aí entra no nosso campo, né? Quem enxerga isso começa a perceber quais são os setores que estão, de fato, despontando hoje na economia. O setor industrial, o setor do comércio começa a abrir. Serviços, comércio, né? Shoppings. Por conta da pandemia, como você bem colocou, muitas empresas acabaram tendo que recuar, né? Não contrataram, muitos conseguiram manter os seus quadros, alguns precisaram desligar funcionários, e agora é o momento da retomada, porque o consumo voltou a crescer e os empresários se veem aí com essa necessidade de trazer novos funcionários. Então, para quem está aí desempregado, o ramo de serviço, o ramo de varejo, o ramo industrial está crescendo, são essas as áreas aí, né? O mercado de tecnologia, como tem crescido o ramo de tecnologia. Então, para você que é jovem, ainda não sabe o que fazer, dá uma pesquisada sobre esses assuntos, já começa a dar uma olhada, porque são realmente as áreas hoje, né, que estão em alta e está crescendo, né? Eu falo por experiência, né? Trabalho numa consultoria, a gente está com um monte de vaga. O pessoal fala, não vejo vaga, não vejo. Então, porque não está procurando direito, né? Procura, coloca aí, né? Deixa de preguiça, entra lá no Google e pesquisa, porque tem vaga. Mas você está preparado para concorrer a uma dessas vagas? Você está com seu currículo atualizado? Você está pronto para essas oportunidades? Então, essa é a pergunta, né? Então, o mercado está voltando, né? E os dados aí não mentem, né? Os números dizem para a gente que está aumentando, né? O desemprego está recuando, e se Deus quiser, essa maré aí, tudo que a gente viveu aí nesses últimos 2 anos, isso aí vai ficar para trás, se Deus quiser, e as empresas vão voltar a investir, as empresas vão voltar a contratar, e as coisas vão voltar a acontecer para todos nós, né? Então, vale a pena pesquisar, vale a pena se informar sobre isso, né? E dar uma pesquisada também, né? Essas notícias aí estão todas aí disponíveis nos jornais, em sites. Dá uma pesquisada, porque é real, né, Carlos? Não, e toda economia, ela se alimenta de mercado. Então, na medida em que as coisas começam a se ajustar, você percebe o seguinte, por exemplo, a indústria com automação, com uma série de modernizações tecnológicas, ela já não é mais, ela é importante do ponto de vista de valor agregado, de produtos, né? Quer dizer, de valor maior. Você tem empregos de melhor qualificação e salário, mas, na verdade, a grande empregabilidade está no setor de serviços, então, que está se expandindo. Então, por exemplo, quando você começa a ter encomendas na indústria, o que significa que a ativação de setor, tanto serviço quanto também na área do comércio, de uma maneira geral, ele vai ter essa expansão. As pessoas começam a sair, você falou, frequentar shopping, vão a restaurantes, enfim, você alimenta toda uma microeconomia. E o que eu queria frisar, assim, por último, no comentário aqui, é o seguinte, que apesar de toda essa pandemia, as perspectivas de crescimento do país hoje é de 5,2%. Então, você tem, sim, é importante que as pessoas que estão com dificuldades hoje de emprego, ou então, vamos dizer assim, estão em subcondições,
elas comecem a dar uma olhada nessa realidade, porque nesse período até o final do ano haverá uma transformação significativa, porque na hora que se atingir um maior campo de vacinação, que aí entra na cabeça dessas inteligências que estão aí, né? Que o mercado você vai poder voltar à sua vida normal, então você vai ter simplesmente uma boa oferta em termos de oportunidades de emprego, quer seja para mudar ou quer seja para ser reinserido, né? Sim. E em complemento aí tudo isso que a gente está falando, né? A Alshop, que é a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, eles estão prevendo a criação temporária de 80 mil postos de trabalho novos para o próximo trimestre, ou seja, esse último trimestre do ano de 2021. Por quê? Porque vão aumentar os fluxos, os shoppings vão voltar a vender, porque está chegando no final de ano. Então, existe aí uma recomposição do mercado e isso vai ajudar, né? E quantas pessoas que às vezes entram num projeto desse com vaga temporária e acaba sendo efetivado porque fez um bom trabalho, porque deu o melhor de si, foi comprometido, teve responsabilidade, né? Então, eu já ouvi muita gente falando, Dani, mas é vaga temporária, o que eu vou concorrer a uma vaga temporária? A vaga temporária é hoje, mas quem me disse daqui 3 meses, de repente, as coisas não estão ainda melhores e aquele empresário, aquele dono de loja fala, não, eu vou ficar com esse funcionário porque as vendas cresceram, as vendas aumentaram, é um funcionário comprometido, está me trazendo resultado, está batendo as metas. Então, vale a pena sim investir, vale a pena sim se inscrever, né? Fiquem de olho aí nessas oportunidades, né? Isso é uma informação da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, então é uma informação que vem de dentro, né? Então, eles estão vendo o que está acontecendo, e isso é a nível Brasil, tá, gente? Então, muito, muito importante a gente acompanhar essas tendências aí. Dani, eu queria só fazer um comentário, eu sei que a gente está com uns 10 minutos para terminar o programa, então eu só queria comentar 2 coisinhas, porque essas oportunidades que estão surgindo em função da retomada, a gente precisa lembrar também aquilo que deu, vamos dizer assim, essa queda brusca, porque, na verdade, em função dessa pandemia, o sistema econômico ele foi travado. Então, o campo que vamos assim, que deu ainda algum curso e segurança para a população foram exatamente as bolsas geradas de auxílio, né, para dentro do governo, que, de certa forma, alimentou alguma coisa do mercado, mas em setores específicos, por exemplo, com gêneros alimentícios. Sim. Então, você lembra que, por exemplo, as saídas ficaram proibidas, os restaurantes fecharam, as pessoas ficaram desempregadas, algumas empresas, como você citou bem, mantiveram os seus quadros através de financiamentos que foram abertos pelo governo federal, mas muitas também não conseguiram manter as folhas, mesmo com a condição de redução. Então, essa retomada, ela é, vamos dizer assim, paulatina, mas ela é constante e vamos dizer assim, tendência sólida, de crescimento, né? sólida. Então, o que eu falo aqui é no sentido de que a gente, sabe, nós seguramos até agora, né? Vamos manter firme, vamos, sabe, as dificuldades a gente sabe do dia a dia, cada um sofreu, né, na carne esses traumas, né, dessas paralisações, mas nós temos que enxergar que nós estamos retomando. Olha, não é absolutamente simples uma retomada em ver como o Brasil fez e chegando a 5,2, que são as previsões de crescimento do PIB. É um dos maiores crescimentos do mundo, nas realidades que a gente tem. Então, isso aqui que seja um ponto de ânimo, né? E de real perspectiva, não é nenhuma coisa ilusória. O mercado em si, o mercado de trabalho, a atividade econômica está respondendo. Então, nós vamos, sem dúvida nenhuma, caminhar para uma boa oportunidade. E é um momento que você, de certa forma, recluso nesse processo, pode olhar para dentro de si, pode, né, buscar um apoio da Dani aqui nos aconselhamentos, enfim. Então, eu acho que era um recado interessante a gente dar nesse momento, porque parece que está tudo muito cinza, né? Mas há perspectivas reais de melhora, né? Com certeza. Isso que você está falando, Carlos, é muito importante, né? Importante para você que está aí assistindo esse vídeo, não desanimar, né? Não desistir.
Eu vejo profissionais que estão aí desempregados, pais de família, mães de família, que estão em busca, né? E às vezes eu sei que bate um desânimo, né? Bate aquela tristeza, poxa, eu preciso trabalhar, eu preciso conseguir alguma coisa, mas não desanima, né? A tendência é crescer, a tendência é melhorar, as coisas estão acontecendo, mas você precisa confiar. Primeiramente, confiar no que a gente está falando, né? Que o mercado está crescendo. E não é só a gente que está falando, né? É o mercado, né? São as notícias. Então, confia nisso. E confia em você, confia no teu potencial. Invista tempo de olhar para dentro de si e pensar no que eu sou bom, o que eu sei fazer de melhor, né? Para que a gente consiga alcançar esse resultado, a gente precisa acreditar e confiar na gente. Né? Antes que qualquer empresa nos contrate, confie na gente, a gente precisa ter essa confiança dentro de nós, né, Carlos? Isso é muito importante. Essa autoconfiança, ela é fundamental para que você alcance o seu sucesso e o teu tão sonhado emprego. Agora, Dani, como eu te falei, a gente está, né, nesses 6 minutinhos aí finais. Eu vou fazer a tua função aqui. É o seguinte, manda lá, Carlos. Vamos lá. Com essa retomada, esse retorno, eventualmente até as pessoas estão falando um retorno normal ao trabalho e tal. Como é que você enxerga essa nova repactuação de relações? Né? Porque as pessoas vão voltar ao seu lugar original de trabalho, mas talvez não vão mudar, não vão voltar com a mesma forma e o mesmo, eventualmente, convívio anterior. Como é que você está enxergando isso? Essas habilidades de relacionamento, essa retomada de relações que precisa ter. Como é que você enxerga isso? Olha, vai ser desafiador, né? Vai ser desafiador para todo mundo. Tanto o ambiente corporativo, né? Para o ambiente corporativo e também para o funcionário. Muita gente trabalhando de casa, home office aí há 2 anos praticamente, e algumas empresas vão manter esse padrão, mas algumas empresas já estão voltando aí para o presencial. Eu digo que são novos tempos, né? E a gente precisa se adequar a essa nova realidade. Então, as relações de trabalho mudaram muito ao longo desse período de pandemia, né? Então, algumas habilidades que são importantíssimas para a gente refletir, para a gente trabalhar, né? Que é a questão da resiliência, né? A questão da comunicação. A gente acabou ficando muito em casa, fazendo muita reunião virtual, Carlos, e a comunicação ela ficou deixa eu passar aqui um e-mail, deixa eu responder aqui a minha mensagem. Então, a gente pode chamar isso o quê? De frio, é isso? As relações ficaram mais frias, ficou tudo mais distante mesmo, não só fisicamente, mas tudo ficou, né? E a gente volta a um contato ali, tete a tete com o nosso colega de trabalho, e a tendência é que as pessoas se isolem e fiquem ali, mas a gente vai precisar retomar, né? A comunicação, esse trabalho em equipe, né? Olhar para o outro, né? Muitas vezes a gente está ali no nosso mundo e a gente não sabe o que o nosso colega está passando, o que ele está vivendo. Então, para você que está retomando, venha com esse pensamento, né? De flexibilidade, de resiliência, comunicação, né? E a questão do trabalho em equipe. Eu vejo que muitos líderes estão com dificuldades, né, de como lidar com essa volta, e muitos funcionários não sabendo como que vai ser, né? Então, a gente precisa também estar de coração aberto e de mente aberta para esse momento de retorno de atividades, sabendo que está sendo novo tanto para você, funcionário, quanto para a empresa que está te acolhendo. Então, a gente precisa ter também um pouco de paciência, né, para que as coisas aconteçam da melhor forma e para que tudo volte ao normal, né, para que as coisas voltem a como era antes, porque vão voltar, Carlos, com o tempo, as coisas vão voltar, né, os encontros, as reuniões, as confraternizações, né, aqueles momentos, assim, de estar todo mundo bem junto e reunido, aos poucos isso já vem acontecendo, e a tendência é que isso volte ao normal, mas a gente precisa também voltar e se adaptar a essa nova realidade, que não vai ser fácil para muita gente. Tem muita gente que eu conheço que não quer voltar para o presencial, quer continuar no home office, porque acha que produz mais, porque está mais perto da família. Com certeza, gente, trabalhar perto da família é tudo de bom, mas a gente também precisa ter esse contato ali, né? A gente precisa dessa troca. Eu acho que essa troca que existe dentro do ambiente corporativo, ela é muito rica para todo mundo. A gente cresce, a gente aprende. Como eu disse no início, a gente não sabe tudo, a gente tem que estar aberto a aprender com os nossos colegas, com os nossos gestores, e nada melhor do que esse contato mesmo próximo para que
para que esse aprendizado ele aconteça de uma forma mais efetiva e real, né? E eu vejo também, né, chegando, enfim, a esse ponto final, que também o próprio setor público, de uma maneira geral, vai ter necessariamente gerar eu estou falando do campo legislativo, né, alterações significativas Sim. de ordem legal na parte De plano de trabalhista, trabalho, parte trabalhista. para exatamente essa nova adaptação, porque o que aconteceu com as realidades econômicas nesse aspecto, houve também uma redução significativa de custos operacionais, né? Sim. Então o e-commerce cresceu bastante, foi um impulso também muito significativo na nova forma de gerar comércio, né? Enfim, afetando o campo da logística, no sentido de expansão. Sim. Enfim, a gente tem uma riqueza de assuntos aí para frente, né? É isso mesmo. Bom, pessoal, foi uma alegria estar com vocês, né, nessa nossa estreia. E a gente espera que vocês nos acompanhem, compartilhem esse vídeo com os amigos, com alguém que você acredita que precisa desse conteúdo, que precisa ouvir essa mensagem. Segue a gente, né? Clica aí, se inscreve no canal, acompanha a gente nas redes sociais e estaremos aqui todas as terças-feiras, 1h da tarde, falando para você, falando com você e trazendo algo relevante que vai te ajudar aí na tua trajetória profissional, falando de carreira e emprego e ajudando todos vocês que estão aí nos acompanhando. Ok, Dani, obrigado então, né? A satisfação estar nessa bancada contigo. É isso aí. Obrigada, pessoal. Até a próxima.